Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá para a leitura da página 22 e depois vamos dar continuidade à correção dos exercícios da página 23 da nossa apostila. Leia o texto a seguir e responda às questões. As culturas humanas, as cores e seus nomes. Os esquimós têm 40 palavras para descrever o branco. Talvez você já tenha escutado essa afirmação ou outra parecida. Muitas versões a respeito disso circulam por aí, seja boca a boca, seja pela internet. Esse fato teria uma explicação. Os esquimós, que vivem meio ao branco da neve, têm muitas palavras para o branco, porque eles têm a capacidade de perceber mais tons de branco. Segundo essa teoria, um brasileiro, por exemplo, por não ter o seu idioma tantas palavras para nomear as diferentes nuances de branco, não seria capaz de percebê-las. A história dos esquimós tem uma origem específica. Ela ficou famosa pela obra de dois linguistas, Edward Sapir e Benjamin Lee Oxford. Mesmo depois de contestada, a teoria foi disseminada e virou uma espécie de lenda urbana, com versões de todos os tipos circulando. Por um lado, a preocupação era mostrar que a cultura de outros povos, que não os europeus ou americanos, também é complexa e rica, o que é verdadeiro. Por outro lado, muitos estudos posteriores mostraram que a quantidade de palavras utilizadas para nomear uma cor não é sinal de capacidade maior ou menor de perceber as cores. Isso aqui é muito importante, tá? Vou até frisar de novo. Por outro lado, muitos estudos posteriores mostraram que a quantidade de palavras utilizadas para nomear uma cor não é sinal de capacidade maior ou menor de perceber as cores. Aí a gente vem dentro do nosso mundo contemporâneo, né? A questão das paletas de cores. É cor para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é forma. Isso não mostra que nós temos mais capacidade do que os esquimós e do que esse povo aqui, ó, os Danes, né, que eu vou ler agora aqui embaixo. A linguista Eleanor Rosch contribuiu muito para essa discussão, estudando a linguagem dos Dani, um povo da Nova Guiné. Rosch chegou a outra teoria. Os Danes têm apenas dois termos para as cores. Um que equivale ao branco e às cores quentes, e outro ao preto e às cores frias. Com base na teoria de Sparling e Worf, alguém poderia pensar que os Danes percebem o mundo de maneira menos colorida. E não é, tá, minha gente? Entretanto, os experimentos da linguística mostraram que, mesmo só com esses termos, eles conseguem perceber as cores e falar sobre elas de modo parecido com o nosso. Para descrever uma cor, eles apenas combinam os termos básicos com os outros. Página 23 agora. Depois foram feitas outras pesquisas, indicando que poderia existir um padrão universal para a percepção e a nomeação de cores. Isto significaria que a maneira como percebemos as cores
e falamos sobre elas não seria tão relativa à nossa língua ou cultura. Por exemplo, sempre há, no mínimo, duas cores, o preto e o branco. Depois vão aparecendo outras cores básicas, por ordem de maior ocorrência. São elas: vermelho, verde, amarelo, azul, marrom, seguidas por outros. É interessante esse texto, né, que mostra a pesquisa, e ali são pesquisadores nessa área de linguística, né? Eles vão estudar a cultura e a língua dos povos. E claro, se você tem uma concepção diferente de uma outra cultura, o seu vocabulário pode ser maior, no caso lá dos esquimós, né? O que predomina lá para eles é o branco. E eles conseguem ver, né, 40 tonalidades do branco, porque eles vivem ali. Então, através do vocabulário deles, né, da cultura deles, conseguem definir várias cores para o branco. Claro que nós aqui, dentro de uma questão de uma paleta de cor, dentro do nosso mundo aqui, diferente dos esquimós, a cultura diferente dos esquimós, se a gente pegar uma paleta do branco, a gente vai ver vários tipos de branco, né? O branco composto com vários outros nomes que vão dar significado àquela textura, tá? Vamos lá para o primeiro exercício aqui da página 23. Cada cultura tem sua maneira de nomear as cores. E isso não significa que uma percebe mais cores do que a outra. No entanto, o texto fala sobre um padrão universal, ou seja, comum a todas as culturas humanas. Grife o trecho do texto que exemplifica esse padrão. É fácil, está aqui bem na nossa frente. Vamos lá. Tá aqui, ó. Essa é a resposta da número 1. Por exemplo, sempre há no mínimo duas cores, o preto e o branco. Ou seja, esse é o padrão para todas as culturas humanas. A cor branca, ela é a junção de todas as cores. E a cor preta, ela é a ausência das cores, tá ok? Então esse é o padrão. E aí logo em seguida, tá? A gente sabe que vão aparecendo outras cores. Então a gente podemos sublinhar aqui também, ó. Desde aqui, tá? E depois a continuidade. Depois vão aparecendo outras cores básicas, né? Que a gente já sabe quais são as cores primárias. O vermelho, o azul e o amarelo. E por ordem, a maior ocorrência são elas: vermelho, verde, amarelo, azul, marrom, seguidas por outras. Lembrando que essa percepção que nós temos, como aquele povo Dani lá da Nova Guiné, o que mais predomina na natureza é que eles conseguem definir melhor. Se da mesma forma lá no Polo Norte, lá onde vivem os esquimós, né, eles conseguem ver dentro da cor branca 40 tonalidades para o branco, é porque o que predomina mais na natureza lá é o branco. Como o povo da Nova Guiné, a natureza é mais exuberante, são mais cores para eles, né? O vocabulário deles é um pouco mais reduzido do que o nosso, mas eles conseguem ver da mesma forma que nós vemos, tá? Na questão das cores. Vamos lá então para a correção da página 23, o exercício número 2. Está marcado aqui já a resposta 1, tá? Grife o trecho do texto que exemplifica esse padrão, está aqui marcado, tá? De que forma um grupo humano que não tenha muitos nomes para designar as cores pode falar sobre cores variadas? É fácil. O grupo pode fazer isso por meio de combinações. Um exemplo, né? Já fizemos exercício lá atrás sobre isso. Como azul enverdeado, um cinza claro,
um vermelho claro, vermelho escuro, tá? O vermelho escuro pode se chamar vinho, né? Enfim, com essas combinações de cores, tá ok? Então vamos lá, vou colocar aqui a resposta e aí a gente fecha o exercício. Beleza? Tá aqui, ó. O grupo pode fazer isso por meio de combinações, como azul esverdeado, o exemplo, né? Como azul esverdeado ou cinza claro, e assim vai, tá? Vai adiante. Ok? Um abraço, preste atenção que eu vou deixar mais um vídeo lá na plataforma do Plural Maestro para você responder a pergunta na plataforma. Lembrando que essas perguntas, né, essas atividades que eu deixo lá no Plural Maestro para você responder dentro da plataforma, por esse exercício que você está fazendo que eu vou avaliar você, ok? Valeu, tudo de bom.